Oi, eu sou a Gabi e Viúva Negra finalmente chegou. Tá no Access Premiere do Disney Plus, também tá nos cinemas aqui do Brasil. Então, chegou a hora da gente conversar sobre esse filme, que vem com um certo atraso em muitos sentidos. E sim, teremos spoilers do filme aqui, então se você ainda não assistiu, cuidado. Já começo respondendo uma pergunta que já me fizeram. Vale a pena pagar pra assistir? Vai depender. Você é muito fã da Marvel, muito fã do MCU e tudo mais? Então sim, vale a pena. Mas se você não é tão fã assim, não faz tanta questão, não tá tão desesperado, então espera. Mas é um bom filme, sim, mas tem muitas coisas negativas, como tem muitas coisas positivas, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo. Realmente, quais são esses pontos positivos e negativos de Viúva Negra. Eu não vou dar um resumo da trama agora, porque pra mim isso entra num ponto negativo. Então fica aqui comigo, porque por enquanto a gente vai falar dos pontos positivos para começar esse vídeo mais alto astral. E tenham em mente que Viúva Negra se passa depois de Capitão América Guerra Civil. Tipo, bem na sequência mesmo, beleza? E como eu sei que provavelmente vai ter alguém perguntando, esse casaco eu mesma que fiz. Então vamos lá, pontos positivos, começando com o ponto mais positivo desse filme, pra mim, é o que deixou Viúva Negra sendo um filmaço de tudo, que é ela. E Helena Belova. A Florence Pugh tá maravilhosa nesse papel. A Helena consegue ser uma personagem com humor ácido e sarcástica e ao mesmo tempo a coisa mais fofa do mundo. Ela realmente rouba a cena todo momento que ela tá aparecendo. Eu gostei muito, muito, muito dessa personagem e já tô muito feliz que ela tá confirmada em mais produções do MCU, que é ótimo porque ficaria muito triste se a gente não tivesse mais Helena. Então que bom que teremos, porque ela realmente é uma ótima adição pro MCU, é uma ótima personagem, ela é incrível, incrível, incrível. Então fico feliz que ela tenha feito parte desse filme e que ela vai continuar fazendo parte do MCU. E também já falo que a relação da Natasha com a Helena é muito bonita, eu achei muito fofa a relação das duas, tipo, muito fofa mesmo. Finalmente a gente teve um pouco do passado da Natasha explorado, então isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo é um ponto negativo, porque foi muito pouco. E nem foi exatamente o que a gente sempre quis ver. O que a gente vê do passado da Natasha é a cena de abertura do filme, de quando ela era bem pequenininha, e tava ela e Helena, as duas fingindo ser irmãs, fingindo que elas tinham essa família, com o Alexei e a Melina. Eles fingiam ser uma família lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas tudo não passava de uma grande armação, um grande esquema do governo da URSS. União Soviética, no caso. E aí vem alguns flashes muito estranhos, muito corridos de um treinamento e que nem dá pra entender direito o que tá acontecendo ali, se é a Natasha, se são as outras viúvas, o que tá rolando, não dá pra entender. É legal ver essa cena da abertura da família? Sim. Ao longo do filme vem uma coisinha ou outra ali complementando? Sim. Mas aí justo o que a gente mais queria ver, que realmente era o treinamento da Natasha na Sala Vermelha, a relação dela com o balé, isso não tem nada, não tem nada de nada. Então é muito triste a gente ver que finalmente a gente teve um pouco do passado da Natasha e não foi o que a gente queria ver. Isso pra mim, eles erraram, falharam muito, porque todo mundo queria ver essa parte do treinamento dela e tudo mais. E parece que simplesmente ignoraram que isso existiu. Então eu não gostei disso. Gostei de ver um pouquinho do passado dela, como a relação dela com a Helena, o Alexei e a Melina surgiu. Gostei. Mas assim, fraco. As sequências de ação são bem boas, eu gostei bastante, as coreografias de luta são muito legais, isso realmente é algo que não dá pra criticar, porque as coreografias ficaram muito boas, e é muito legal ver um bando de mulher bonita batendo em homem velho, principalmente, velho nojento. Então eu gostei bastante dessas cenas de luta, essas cenas de ação, de perseguição e tudo mais. Apesar de ter uma cena bem ruinzinha, com uns efeitos horríveis. Todo mundo deve saber que cena é essa. Então, assim, tirando essa cena da Helena em específico, que ficou horrível, o resto é muito bom. E isso é bem legal, porque dá um ritmo bem legal pro filme. São 2 horas de filme que você basicamente não vê passando. Então isso eu gostei bastante. O ritmo do filme fica bom, as coreografias tão bonitas. Tá tudo bem legal nessa parte de ação. Bom, os outros personagens do filme, né, que nem eu falei, que tem essa família, que é a Natasha, a Helena, a Melina e o Alexei. Falando do Alexei, ele me incomodou bastante ao longo do filme, mas o David Harbour fez um trabalho excelente. Eu gostei da atuação dele, né? O personagem é chato, mas a atuação dele tá ótima. E a Rachel Weisz como Melina também tá maravilhosa. Eu queria ver muito mais dessa personagem,
porque a gente viu muito, muito, muito pouco e assim, tem muita coisa pra explorar dessa personagem. Então, eu não sei se eu fico triste que mostraram pouco ou se eu fico intrigada querendo que mostrem mais, torcendo pra ela aparecer de novo no MCU. Que eu acho que é uma possibilidade, sempre é, mas eu acho que não vai acontecer tão cedo assim, ou tão profundamente quanto eu gostaria de conhecer essa personagem. Então eu fico meio chateada que não exploraram ela já nesse filme. E Viúva Negra tem um plot que eu particularmente gosto bastante, que é aquele found family, né? A família achada, a família que você escolhe pra você. E a Natasha basicamente é o tema dessa jornada dela no filme, né? Que ela começa falando, eu nunca tive família, não sei o que, lá, sendo que o filme começou com uma cena dela numa família, que a gente vai descobrir que é uma família fake, e aí depois a gente vê ela fugindo dos Vingadores, que acabou de acontecer a Guerra Civil, e tá tudo uma bagunça, tá todo mundo fugindo, se escondendo. Então a segunda família que ela conseguiu arranjar ali, que foi os Vingadores, deu merda também. E aí você vê ela voltando atrás daquela primeira família dela, né, então a Helena, o Alexei e a Melina. E no final do filme ela percebe que ela, na verdade, sempre teve duas famílias, né? Os Vingadores e essa família russa dela. E eu gosto muito desse tropo de família que você escolhe. E eu gosto bastante de ver a Natasha nesse lugar, justamente por ser uma pessoa que a gente nunca viu mostrando muito esses sentimentos assim, né? Ela sempre foi a espiã que bate em todo mundo e tá tudo certo. E não, tem mais ali, ela tem sentimentos. E é até legal que ela fala no filme justamente isso, né? Que foram os sentimentos dela, foi o coração dela que manteve ela viva e do bem todos esses anos. Então esses são os meus pontos positivos, apesar de serem poucos, eles são fortes o suficiente para ter me feito gostar do filme. Ok que eu fui assistir com a expectativa bem baixa mesmo, eu não tava esperando nada desse filme. Então qualquer coisa um pouco melhor ou que seja boa mesmo, já surpreende e me fez gostar do filme. Mas eu acho que os pontos negativos são mais do que os pontos positivos. Começando pela trama do filme. Como eu falei no começo do vídeo, eu ia falar quando chegasse na hora dos pontos negativos, então eu vou começar com ela. A gente sabe que pós-Guerra Civil, a parte do lado do Capitão, todo mundo se ferrou, né? Incluindo a Natasha, e ela acaba fugindo. E aí que ela tava só fugindo e se escondendo, e aí caiu a trama do filme no colo dela. Porque o que acontece é que as viúvas lá da Sala Vermelha estão numa espécie de controle mental, e tem um soro que corta esse controle mental e liberta elas, que a Natasha literalmente recebe pelo correio. Porque a Helena conseguiu se libertar, né, jogar o soro nela, ela descobriu que estava acontecendo isso e mandou esses soros pro endereço da Natasha. E aí vai parar no colo da Natasha, então ela literalmente é arrastada pra dentro dessa trama. Eu acho muito da hora essa trama das viúvas estarem sob um controle mental e aí a Helena tentar libertar elas e tudo mais. Gosto da Natasha estar envolvida, mas o que eu não gosto é que literalmente ela caiu de paraquedas no meio dessa trama. Eu preferia muito mais que ela entrasse no modo full espiã, fodona, que a gente sabe que ela é, descobrisse que tem alguma coisa errada ou decidisse voltar pra Rússia por X motivo que seja, pra investigar alguma coisa e descobrisse que isso tá acontecendo e aí ela vai atrás. Isso sim ia ser muito mais legal do que simplesmente tipo, não, eu tô fugindo da SHIELD, tô me escondendo aqui e opa, tô me atacando porque me mandaram um negócio pelo correio, agora eu tô no meio desse rolê todo. Não gostei disso, eu achei que foi muito preguiçoso isso, e assim, tinha tantas possibilidades para trabalhar uma história boa, uma despedida boa, uma história focada na Natasha boa, e desperdiçaram. Fizeram um negócio muito preguiçoso, na minha opinião. E é por isso que eu acho que esse filme da Viúva Negra deveria se passar depois de Soldado Invernal, e não depois de Guerra Civil. Porque eu acho que depois de Soldado Invernal, teria muito mais motivo pra Natasha voltar pra Rússia, ela ainda estaria de bem com os Vingadores, não ia ter tido Guerra Civil nem nada. E aí ela estaria literalmente indo atrás de alguma coisa, não fugindo e se escondendo. Não sei. Eu preferia 1000 vezes que ela tivesse ido atrás do que ter sido arrastada pro rolê que aconteceu no filme. Mas a gente sabe que o timing de Viúva Negra foi o pior possível da Marvel. Pra começar que, né, a personagem já tá morta há alguns anos, né, a gente sabe disso, foi a pior morte que eles poderiam ter feito, porque foi ridículo. Então eu sinto muito que esse filme da Viúva Negra foi feito assim pra calar a boca de quem pediu um filme da Viúva Negra há anos, porque é uma personagem que merecia sim um filme. Olha quanta história tem pra contar da Viúva Negra, todo esse passado na Sala Vermelha, o treinamento dela, ela mudando de lado, né, saindo do lado russo, indo pro lado dos Estados Unidos. Tinha muita coisa pra explorar, muita coisa pra fazer. Então assim, Viúva Negra é um bom filme? Sim, mas eu acho que ele chega a ser um pouco preguiçoso. E não é o filme que ela merecia,
muito menos um filme de despedida dela do MCU. E isso, sinceramente, é o que mais me incomoda, porque eu acho que é um tanto quanto desrespeitoso com a personagem. Uma personagem tá literalmente desde o começo do MCU, ela foi, tipo, a segunda grande personagem aí a ser introduzida, e ela foi tratada com esse desrespeito esses anos todos e com essa preguiça nesse filme solo. Deveria ser um puta de um filmaço, uma grande despedida, e acabou sendo muito mais, tipo, uma passagem de manto, assim, sabe? A gente explorou um pouquinho do passado dela só pra trazer a Helena pro MCU. Basicamente foi isso. Uma coisa que era de uma expectativa minha, então era a única coisa que eu tava realmente esperando pra esse filme, era que fosse ser uma coisa bem espionagem raiz. Meio tipo um 007 das antigas, uma coisa bem espionagem mesmo. E acabou que não foi isso. Então eu me decepcionei um pouco com essa parte, porque foi muito explosão, tiro, bomba, e não foi tão espionagem quanto eu queria que fosse. Óbvio, é Marvel. Não sei porque eu tava esperando que fosse uma coisa bem mais espionagem, bem mais pé no chão, né? Mas eu tava esperando que fosse ser isso, já que a Natasha ia pra Rússia, ia ter um monte de viúva em volta dela. Mas não, acabou sendo um filme da Marvel com muita explosão e quase nada de espionagem. E eu tava realmente torcendo por um filme de espionagem da Natasha, porque ia ser sensacional. Inclusive, fica aqui a sugestão pro pessoal da Marvel que tá assistindo meu vídeo. Beijo pra vocês, eu sei que vocês estão aqui assistindo meu vídeo. Façam uma série do passado da Natasha. Pega uma atriz jovenzinha e faz uma série dela, do treinamento dela na Sala Vermelha, de como ela começou a ir pro mundo, as missões dela. Mostra mais disso pra gente, é isso que a gente quer ver. E se não quiser pagar o salário astronômico da Scarlett Johansson, faz isso. Pega uma atriz jovenzinha e faz uma prequel. Uma série antes do MCU começar a se formar. Antes dela entrar pra SHIELD. Eu ia amar uma série assim. Mas aí tem que ser bem pegada espionagem mesmo. Não essa pegada de tiro e porrada bomba aí. Tem que ser espionagem raiz. O filme também tem umas piadinhas e umas tiradas bem... chatas, sem graças E pra encerrar os pontos negativos de Viúva Negra, eu vou falar da cena pós-crédito, literalmente do final do filme. Eu achei muito fraca essa cena pós-crédito, muito fraca. Eu tava esperando algo muito mais grandioso pra Helena continuar no MCU. Não simplesmente tipo, tá aqui, esse foi o carinha que matou a Natasha, e aí a Helena agora vai querer ir atrás do Clint e provavelmente vai ser a trama de... arqueiro, né, da série dele, do Hawkeye. Eu achei muito sem graça isso, tipo, muito sem graça. Legal, a Madame Hydra apareceu, parece que elas trabalham juntas, vai ter alguma coisa ali pra desenvolver, já tem John Walker com Madame Hydra também e tal, mas assim, que coisa sem graça, que cena pós-crédito fraca, muito, muito, muito fraca. É legal saber qual vai ser o gancho da Helena no MCU? É legal, mas eu achei uma cena pós-crédito tão... E não é nem pelo meu ranço ao Jeremy Renner que eu tô falando isso. Eu sinceramente achei a cena pós-crédito fraquíssima. Esperava algo muito mais grandioso pra Helena, esse gancho pra ela. Podia até ser ela indo, né, recebendo essa missão de ir atrás do Clint, mas de um jeito mais da hora. Não algo tão tipo, tá aqui, foi esse bro, viu? Foi esse bro aqui, acabou. Tipo... Então é isso que eu achei de Viúva Negra. É um filme legal, é um filme divertido, mas tem muito ponto negativo, muita coisa que dava pra melhorar, pra se tornar o filmaço, porque tinha muito potencial pra ser o filme da Marvel, mas eles não trataram com o carinho devido pra que fosse uma obra-prima mesmo. Com certeza ainda tem muito mais coisa pra falar, então me segue lá nas redes sociais que eu vou tweetando e falando nos stories outros pontos que eu achar do filme conforme eu for lembrando e a gente pode ir discutindo por lá também. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou de Viúva Negra. Você gostou? Você não gostou? Quais os seus pontos positivos e os seus pontos negativos? O que você melhoraria no filme? Me conta tudo aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!